Tem lá no finzinho da sua Bíblia, tá bom? Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche mais uma vez os seus olhos. Eu vou pedir para você dirigir a Deus nessa oração. Fale por nós, querido. Senhor Deus, maravilhoso, Pai, na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer por esses momentos preciosos, Pai. Queremos pedir que o Senhor possa dar a atenção do pastor, que ele possa estar sendo realmente dirigido pelo Senhor, Pai. Amém. Justamente por ele, nós possamos estar com corações abertos, com as mentes abertas, para ouvir a tua palavra, Senhor. Mas não só para ouvir-la, para praticar dia a dia, Senhor. Nos abençoe nesse de hoje, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus, eu peço agradecido, Pai. Amém. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ler o texto. Deixa o texto moderno, tá bom? O assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos é sobre oração. Será que nós entendemos a dimensão do quanto a oração ela é importante, do poder que tem a oração na nossa vida, na vida da igreja, na vida desse mundo? A oração é tão importante que ninguém deu mais valor e mais importância à oração do que o Senhor Jesus. Jesus dava tanta importância à oração que a única coisa que os discípulos pedem a Jesus para que Jesus os ensinasse é a oração. Eles não pediram outra coisa, eles não pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Eles não pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a cantar. Mas eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Martinho Lutero, grande reformador, ele dizia que a oração é o principal trabalho do crente. O principal trabalho da igreja é a oração. Mas a pergunta que eu faço antes de entrarmos na mensagem desta noite é: quantos de nós estamos orando? Eu pergunto um pouquinho mais. Não levante sua mão, mas quantos dos que estão aqui oraram pelo culto desta noite? Antes de vir, orar dizendo assim: Senhor, fala comigo. Senhor, muda a minha vida. Senhor, abençoe o pregador. Senhor, abençoe o culto. Quantos daqui oraram antes de vir para o culto hoje? É importante entendermos, irmãos, se nós não oramos, significa que nós não temos expectativas. Não temos expectativas. Se não oramos, para nós, de certa maneira, tanto faz. Frio, calor, chuva, seca, quem é que governa o país? Se nós não oramos essas coisas, nós não podemos esperar o que não oramos. Porque o que Deus faz é responder às nossas orações. Então, se nós não oramos, nós não temos o que esperar. Não temos expectativas a nutrir o nosso coração. Mas para aquele que ama Jesus, para aquela pessoa que ama Jesus, aquela pessoa que almeja mudanças na sua vida, aquela pessoa que almeja mudanças na igreja, aquela pessoa que almeja mudanças na família, aquela pessoa que almeja mudanças no país, aquela pessoa que olha para o mundo, para a vida ao seu redor, aquela pessoa que é capaz de enxergar o sofrimento alheio, aquela pessoa que é capaz de enxergar a dor daquelas pessoas que estão, daquelas famílias que estão perdendo tanta gente nas guerras, que temos visto mais de 300 crianças só na Palestina, o ebola matando e matando gente na África, essas pessoas que têm os olhos abertos, que são capazes de ver a injustiça, que são capazes de ver o pecado, que são capazes de ver a falta de Jesus no coração das pessoas. São essas pessoas que amam a Jesus, essas pessoas que
se importam, essas pessoas que se dobram no seu joelho, ou que oram sentadas, ou que oram em pé, mas que oram. Que oram. Tem que haver uma inquietação dentro de nós, que nos leve a orar. E mesmo que nós não saibamos como é, nós precisamos ter a humildade dos discípulos de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso orar. Eu preciso aprender a orar. Eu não posso ficar alheio. Eu não fui salvo para ficar alheio a toda essa situação. Eu faço parte das mudanças ao meu redor. Eu não posso ficar esperando que outras pessoas orem no meu lugar. Samuel, que foi um grande sacerdote e profeta no Antigo Testamento, ele chega a dizer que se ele não orasse por aquelas circunstâncias que estavam ao seu redor, ele estaria em pecado. Em pecado. Um cristão que não ora está em pecado. Um cristão que ora somente por si mesmo está em pecado. E é por isso que nós precisamos levar a oração a sério. Abra sua Bíblia, como eu falei, de capítulo 5, versículos 16 a 18. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para sermos curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Tiago, nessa carta, nos traz este exemplo maravilhoso de Elias. E ele diz que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo, se referindo à oração de Elias. Mas vamos entender um pouquinho o que foi essa oração de Elias. Deixa o dedinho aí, algum papel aí, para marcar, né, o texto do Tiago. Fala comigo lá pela primeira vez, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso, primeiro livro de Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 17, verso 1. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E o capítulo 18, versículos 41 a 46. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Apalheta o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens de vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, qual sentiu louco, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Meus amados irmãos, você entender essa questão dessa oração de Elias tem a ver conosco, e porque é tão importante, porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. A chuva do devido tempo é bênção de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. Há inúmeras
versículos na palavra do Senhor que falam sobre isso, mas eu quero citar apenas dois. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas eu vou ler aqui Levítico 26, 3 e 4, que diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas do seu tempo. A palavra de Deus diz lá em Zacarias capítulo 10, verso 1: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. O que é essa chuva? Chuva fora de estação. Fora de estação de chuva. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens a passeio e a cada um erva do campo. Essa consciência que o homem crente do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinha, que Deus é quem controla a natureza, Deus é quem controla o tempo, Deus é quem controla a vida. Tudo pertence ao Senhor. Nos dias de Elias, a Bíblia conta que o povo estava afastado de Deus, o povo tinha um coração dividido. Aí Deus envia a palavra ao seu servo Elias, e a palavra que Deus envia, porque Elias estava na presença do Senhor, ele andava na presença do Senhor, e Deus diz a Elias: avisa ao rei de Israel que não haverá chuva durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. E Elias faz o que Deus ordena que ele faça. O que fica claro através da palavra do profeta é que a razão da falta de chuva é porque aquele povo havia deixado de buscar o Senhor e de seguir o Senhor. Essa era a razão da falta de chuva, porque eles estavam seguindo a um falso Deus chamado Baal. Um Deus que era um Deus cananeu, que era um dos deuses da fertilidade cananeia, que era adorado às vezes como Deus da chuva, às vezes como Deus do fogo. Ele era adorado. Ele era adorado como aquele que fazia a agricultura acontecer, brotar. Então esse falso Deus era adorado como aquele que abençoava, dava prosperidade a Israel. E com isso, o povo de Deus deixou de buscar e de seguir ao Senhor. Por causa disso, a chuva não veio. 3 anos e meio. Tempos depois, Elias reaparece, capítulo 18 que lemos. E ele agora enfrentou os profetas de Baal. 450 profetas, mas 400 profetas de uma falsa deusa chamada Astarte, ambos deuses da fertilidade. E aqueles 850 profetas morrem através da confrontação com um profeta de Deus apenas. Um profeta de Deus foi suficiente para chamar a atenção do povo de Deus, para que o povo de Deus voltasse para o Senhor e para desvendar a falsidade do falso culto a Baal. Depois desse profeta de Deus confrontar aqueles 850 profetas, Elias então chama o povo ao arrependimento, dizendo o seguinte: se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Mas vocês não podem ficar com o coração dividido. Vocês não podem servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E mais, Elias vai revelar ao povo que a seca era o juízo de Deus sobre a nação. E que Deus reivindicou a santidade do seu próprio nome durante aqueles 3 anos e meio, como juízo sobre o povo, para que o povo pudesse reconhecer o seu pecado e que tudo aquilo que estava acontecendo, toda a miséria que eles se colocaram, era devido a eles terem se afastado de Deus. A falsa religião é destruída. Mas o que é interessante, só depois de fazer tudo isso é que Elias vai orar. E é interessante, observe aí, no versículo 41, de que ele chama Acabe de novo. Primeiro ele chama Acabe e fala: não vai chover. Agora ele chama o rei de novo, que é a cabeça da nação. Chama a responsabilidade e fala assim: olha, a bênção sobre a nossa nação não está nas tuas mãos, não. Esta nação não está nas tuas mãos, rei.
Senhor. Esta nação está nas mãos do Deus de Israel. E você vai ver como a nação, como a vida das pessoas está nas mãos dele, não está nas mãos do homem. Não vem chuva. Daí, Acabe começa a procurar Elias em todo lugar, não acha. De repente, Elias reaparece e fala: ei, agora aparelha o teu carro, se arruma aí que a chuva está vindo. E o negócio vai ser pesado. O interessante é que não havia uma nuvem do céu que pudesse apontar a verdade. De repente, é fácil você falar que vai chover, quando o serviço de meteorologia apresenta meia hora antes para você dizendo que vai chover. Mas quando o serviço de meteorologia diz assim, ó, não vai haver chuva por uma semana, e de repente no outro dia chove torrencialmente, opa, como que foi isso? Tudo apontado dizendo que não teria chuva. Como que a chuva caiu? Era essa a questão. Não havia uma nuvem no céu. Mas Elias, como servo de Deus, como homem que andava com Deus, como justo, e muito vale pela sua eficácia a súplica do justo, como homem que sabia a vontade de Deus, porque era um homem que andava com Deus, ele diz ao rei: aparelhe teu carro, corre, porque a chuva está vindo. Mas é interessante que Elias não fica só na anúncio. Elias não simplesmente fala e deixa as coisas como estão. Elias traz a palavra e vai orar. Ele traz a palavra e ele se compromete a orar para que a palavra de Deus se cumpra naqueles dias. Ele não espera o rei ímpio, o rei justo, o rei que não temia a Deus fazer alguma coisa. Ele vai fazer. Elias sobe e vai orar e clama diante do Senhor. Daí no versículo 43 nós vemos que a oração de Elias é uma oração que espera resultados. Ele esperava que a oração se cumprisse. A oração de Elias é uma oração persistente. Ele fala para o seu discípulo: enquanto eu estiver aqui orando, vai lá e vê o que está acontecendo. Ele vai lá uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na sétima vez, e Elias continua orando ali. Na sétima vez, Elias, ele fala: eu vejo uma nuvenzinha lá longe. É como se ele olhasse assim como criança e ele tentasse medir a nuvem, né, com a palma da mão. Ele fala do tamanho da palma da mão do homem, estava tão longe que estava a nuvem. E Elias fala: a chuva vai cair. E ó, tem chuva, tem, vai ser uma vez. E daí no versículo 44, nós vemos que a oração de Elias é uma oração cheia de fé, uma oração que glorificava realmente ao Senhor. A chuva não tinha começado a cair, mas ele foi capaz de avisar a Acabe, porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele estava na presença de Deus e ele tinha o que dizer a respeito da vontade de Deus ao homem. E mais, por andar na presença de Deus, Elias era um homem justo. E a Bíblia Sagrada está dizendo que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Elias orou e não choveu. Elias orou e choveu. Elias orou com autoridade, como alguém que tem compromisso com Deus, alguém que anda com o Senhor, não alguém que fala simplesmente. Não é alguém que fala e fala: ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso, ai, Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa noite, mas não orou por isso, não pediu a Deus, não buscou o Senhor. Como é que Deus vai fazer? Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a minha vontade. Eu tenho vontade de que essa igreja seja cheia. Eu tenho vontade que essa igreja cresça. Eu tenho vontade que as famílias da igreja sejam saudáveis, que os casais da igreja vivam em comunhão. Eu tenho vontade. Mas a questão é: eu tenho orado por isso. Você quer que as coisas mudem na sua vida, mas você tem orado para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, e para buscar que as coisas aconteçam realmente na sua vida. Tiago enfatiza algo precioso. Volte lá para Tiago agora. Tiago capítulo 5, versículos 16 e 17.
principalmente no verso 17 agora, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Há uma outra tradução que diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. É interessante essa palavra de Tiago, porque Tiago diz assim: ó, antes que qualquer pessoa coloque Elias no pedestal e diga que Elias era um super crente e que Elias era diferente de nós, por isso que Deus ouviu a oração dele. Antes que alguém faça isso, ele fala: gente, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões. O objetivo de Tiago não é desprezar a fé e a dedicação de Elias, mas o objetivo de Tiago aqui é motivar a cada um de nós a orar como Elias orou. É como se ele dissesse: se Deus ouviu a oração de Elias, que era um homem semelhante a nós, sujeito aos meus sentimentos, Ele vai ouvir a nossa oração também. Se Deus usou Elias para trazer a sua vontade a efeito no mundo daqueles dias, Deus também pode usar a minha sua vida para trazer a vontade dele a efeito no mundo que nós vivemos hoje. Então, o que Ele quer fazer conosco é colocar-nos numa posição, na mesma posição que Elias, de entendermos que nós estamos aqui a serviço do mesmo Deus, e que o mesmo Deus de Elias, se nós estamos servindo ao mesmo Deus de Elias, o Deus de Elias era o Deus todo-poderoso, era o Deus capaz de impedir que a chuva viesse, e era o Deus capaz de enviar a chuva. É o Deus capaz de mudar as circunstâncias. É o Deus de Elias que está aqui em jogo. Não é Elias, mas é o Deus de Elias. E ainda que nós sejamos sujeitos às mesmas paixões de Elias, se nós orarmos a esse Deus, andarmos com Ele e orarmos a Ele e confiarmos nele, Deus também fará o que Ele fez na vida de Elias, e Ele também nos atenderá conforme a sua vontade, conforme Elias orou, para que a vontade de Deus fosse feita. Agora, qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus, irmãos? Será que a vontade de Deus era seca? Mas não foi a seca que Ele mandou? Não, a seca era o juízo de Deus contra o pecado do povo que estava afastado dele. Será que a vontade de Deus era chuva? Não, a vontade de Deus não era chuva, apesar de Deus ter mandado a chuva. A chuva foi o resultado do ter se montado. A chuva então foi bênção. Então, qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que aquele povo, e que nós, como povo de Deus hoje, aprendamos a confiar nele, aprendamos a andar com Ele, aprendamos a servir, aprendamos a seguir comprometidamente, apaixonadamente, fazendo de todo o nosso coração e não com um coração dividido, entregar a Deus todo o nosso coração. Tiago traz mais uma ênfase aqui. A primeira ênfase, então, é essa ênfase de que Elias era uma semelhante a nós. A segunda ênfase que Tiago traz aqui é sobre a oração de Elias. Ele diz que Elias orou como está na sua Bíblia? Com instância. Instância. Ou seja, que Elias orou com insistência. Ele orou, ele não viu nada. Ele orou de novo, ele não viu nada. Ele orou de novo, ele não viu nada. E orou 4, 5, 6, 7 vezes. Ele orou quanto foi necessário. Se precisasse orar 8, 9, 10, 11, 20 vezes, Elias continuaria orando até que as circunstâncias mudassem. A palavra distância, ela é interessante. A palavra distância dá a ideia de você fazer alguma coisa como quem espera acontecer logo. É aquela pessoa que está esperando que aconteça logo aquela situação. Mas é importante que a gente entenda uma
faz aqui. Não é orar segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, para que os seus desejos se realizem. Mas é para orar segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se realize logo. Se realize logo. Elias orou com instância, com insistência, com fervor, porque ele sabia que só Deus tinha poder para mudar aquelas circunstâncias. Então, mesmo que na primeira vez a oração dele não teve resultado, na segunda vez a oração não teve resultado, na terceira vez a oração não teve resultado, mas ele sabia qual era a vontade de Deus. Como que ele sabia qual era a vontade de Deus? Outra coisa, ele conhecia a lei do Senhor, ele meditava na lei do Senhor, dia e noite, ele conhecia a lei de Deus, e ele sabia que na lei de Deus estava escrito: se você me obedecer, estas bênçãos virão sobre você, chuva no seu tempo, salvo que tenha todas aquelas bênçãos. E ele conhecia a lei de Deus, e dizia também: se esse povo se afastar de mim, não cumprir as minhas leis, essas maldições virão sobre ele. Não virá chuva, não vai acontecer isso, vai acontecer isso que ele conhecia. Então ele sabia qual era a vontade de Deus. Como é que eu posso orar segundo a vontade de Deus? Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Onde a vontade de Deus está expressa? Na palavra dele. Você não precisa de alguém que chegue e fale para você: Deus está vendo agora, você tem que fazer isso, que essa é a vontade de Deus. Olha, irmãos, se eu sei qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras, qual é a vontade de Deus sobre eu como marido e como minha esposa? Qual é a vontade de Deus? O que está escrito na Bíblia? Será que essa é a mulher que eu devia ter casado? Essa que está escrito na Bíblia. Você não casou com a mulher certa. Né? A vontade de Deus na Bíblia para mim como marido é: ame a sua esposa. A vontade de Deus é revelada. Tá? Não é que eu pergunto: será que eu devia ter casado com a senhora mesmo? Não. Mas é: ame a sua esposa. Qual é a vontade de Deus para as mulheres em referência ao marido? Qual é a vontade de Deus? Está revelado nas Escrituras ou não? Tá? Então, o que a mulher deve orar? Se ela não consegue ser submissa ao seu marido, respeitá-lo como marido, honrá-lo como marido, ela deve orar assim a Deus: Senhor, manda outro marido. Essa é a vontade de Deus. Na hora de orar: Senhor, muda o meu coração para que eu aprenda a ser submissa ao meu marido. Isso está escrito na Bíblia. Qual é a vontade de Deus na questão dos pais sobre os seus filhos? A vontade de Deus sobre os pais em referência aos seus filhos é que eles amem os seus filhos, que eles eduquem os seus filhos no caminho do Senhor, e que eles honrem mais a Deus do que os seus filhos, que eles agradem mais a Deus do que os seus filhos, porque tem um monte de pai que agrada mais os filhos do que a Deus. Tem dó dos filhos, mas não tem nem dó de Deus. Eu não digo que nós temos que ter dó de Deus, mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente tem dó de desagradar o nosso filho e desagradar a Deus. E não se importa desagradar a Deus, mas desagradar o meu filho, de jeito nenhum. E qual é a vontade? Que nós eduquemos os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu pedi essa palavra do Senhor. Então nós sabemos qual é a vontade de Deus. A questão: se eu sei qual é a vontade de Deus e eu não estou conseguindo agir segundo a vontade de Deus, eu tenho que pedir a Deus: não que mude meu filho, mas que mude meu coração. Não que mude a minha esposa, mas que mude meu coração. Para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Aí eu tenho que orar muito. Elias orou, porque Deus tinha dito para ele: eu vou mandar chuva quando se converter. Quando esse povo se converter, voltar o coração para mim, eu mando chuva. E lá no Monte Carmelo, ele enfrentou os profetas de Baal e Astarte. O povo decidiu seguir ao Senhor. Ele falou: agora vamos orar pela chuva. E essa é a vontade de Deus. Que venha a chuva, então, que seja uma bênção. Então ele orou com instância. Jesus nos ensina a orar sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós aprendemos na oração.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, irmãos, nós precisamos compreender que Deus quer nos abençoar. O céu é um lugar de bênção, ou não é? O céu é um lugar de bênção. Não existe maldade no céu. E Deus quer que a vontade dele seja feita na terra, assim como no céu. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar tanto que Ele mandou o seu único Filho, Jesus, para que por meio dele nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus. Então a pergunta é: se Deus quer me abençoar e de repente eu não estou sendo abençoado, por que eu não estou recebendo as bênçãos de Deus? Porque faltam as chuvas de bênçãos do Senhor na minha vida. E dali, Tiago vai nos falar sobre isso. Tiago vai nos falar no capítulo 1, versos 7 e 8, que falta muitas vezes a sabedoria necessária para que nós entendamos o tempo em que nós estamos vivendo. E daí ele diz: se falta sabedoria, nós devemos pedir a Deus que a todos dá. Mas nós devemos pedir com fé, não duvidando do nosso coração. Porque ele diz assim: não pense o homem que vai receber alguma coisa de Deus que ele tem um coração dobre, ou seja, um coração dividido. Qual é o problema da nação de Israel nos dias de Elias? Coração dividido. E eles estão falando: se o nosso coração for um coração dividido, não for um coração que coloque toda a fé no Senhor, que deposite realmente a fé no Senhor e comece a andar pela fé, não pelo que vê, mas pela fé, comece a andar. E aí vem a sabedoria de Deus, essa compreensão. Então aí ele fala: nós vencemos o primeiro problema. Porque o que acontece conosco às vezes, meus irmãos, como seres humanos, que nós somos pecadores, é que às vezes nós somos muito volúveis, nós mudamos, nós assumimos um compromisso hoje, dizendo: a partir de hoje eu vou assumir esse compromisso. Chega amanhã, a gente já não assume mais. A partir de hoje eu vou andar certinho, ó. Não vou desviar nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não vou desviar. Eu vou pagar minhas contas certinho. Eu vou andar, e eu não vou fazer conta além daquilo que eu posso pagar. Não vou sair do cheque especial, vou fazer não sei o quê. A gente começa a fazer promessa. Chega no outro dia, vem uma fatura que a gente esperava. Passando. Vem aquela fatura de sempre, e veio aquela multa. Você passou no sinal vermelho, né? Ou passou onde era 60 pratos, passou 80, e veio a multa. Não é meu Deus, não é eu. Falei ontem, não vai dar para começar. E aí a gente vai, joga, e nunca assume. Nós andamos segundo o curso das coisas e não pela fé, segundo a vontade de Deus. Então nós vacilamos, nós não sabemos o que nós queremos. E aí nós percebemos que o nosso coração está dividido entre querer servir a Deus, mas ao mesmo tempo ter que resolver os problemas do nosso jeito. O que nós vamos fazer? Nós servimos a Deus ou a Baal? Quem nós iremos servir? Mas ele fala também, aquele texto, no capítulo 4, ele vai falar sobre bem e mal. Outro problema que nós deixamos de receber bênçãos, ou porque as chuvas de bênçãos faltam na nossa vida, é porque nós pedimos erroneamente. Ele vai dizer aí no capítulo 4, depois você pode ver, né, tudo que ele vai estar dizendo aí, a partir do verso 1, ele fala que por causa disso, vem os problemas dentro de casa, vem os problemas do nosso trabalho, não procedem as guerras e contendas que há entre nós. E ele fala que é do nosso egoísmo. Ele fala que é de não orarmos com o objetivo de no final sermos mais dedicados a Deus. Por causa do nosso egoísmo. Nós orarmos, recebe a bênção e depois segue o nosso próprio caminho, ao invés de nos dedicarmos mais ao Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos um solucionador de problemas, não o Senhor que nos governa.
Senhor que nos governe, mas eu sou solucionador de problemas. E Deus não é solucionador de problemas. Jesus Cristo, Ele veio para ser o Senhor da nossa vida. Então, se nós queremos que as coisas realmente mudem, nós precisamos começar a orar com o coração não dividido, dizendo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade nessa área da minha vida. Porque há áreas da nossa vida que nós não entregamos nas mãos de Deus. Nós esperamos que as outras pessoas mudem, mas não que nós mudemos. Ontem nós estávamos fazendo esteira, eu e a Simone, depois que a gente saiu aqui do trabalho dos dias. Chegamos lá em casa e falei: vamos fazer esteira? Vamos, né? Fomos lá. E daí ligamos a TV lá, onde tem a esteira, e estava passando a Super Nani, né? Passando a Super Nani. A Super Nani é uma mulher crente, ela é uma mulher de Deus mesmo. Ela é uma mulher de Deus, dá meu testemunho, que ela ensina os pais nada mais eram que provérbios. Ela veio aqui dar uma palestra uns anos atrás, e ela deu essa palestra para as pessoas que estavam aqui, falando que eu ensino aos pais, só que com uma outra linguagem, é provérbios. Que os pais adotem provérbios na educação dos filhos. Olha que coisa, não tem segredo, não é isso a medida, né? Provérbios, palavra de Deus, só que as pessoas não conhecem. E ela está ensinando um negócio tão novo, mas não é novo, é palavra de Deus. Só que com uma outra linguagem, um outro formato. E o interessante é que ela chegou na casa, casal separado, a mulher veio para casa, o marido para outra, e uma menininha. A menininha parecia que era credora. Mas na realidade o problema não era a menininha, o problema era a mãe. E ela foi ali observando, né, do jeito que ela faz, foi gravando, foi vendo, né, mostrando, e ela ia falando: olha, a mãe não demonstra amor pela criança, a mãe é fria pela criança. E ela ia falando, e daí ela fez um paralelo. Ela fez assim, ela gravou o pai, que é o dia normal do pai com a criança, e o dia normal da mãe com a criança, fazendo as mesmas tarefas. E a criança com o pai, a criança fazia tudo, tudo. E ela ficou. E daí com a mãe, a criança não fazia nada, das mesmas coisas. Tomar banho, atravessar a rua, as coisas mais simples. Criança com o pai fazia, criança com a mãe não fazia. Qual era a diferença? O pai demonstrava amor pela vida da criança. E a criança fazia aquilo que o pai orientava, sem esforço. E ela, mesmo tentando, aquela coisa que não conseguia. E daí, quando ela começou a mostrar as coisas que o problema era a mãe, a gente olhava para o rosto da mãe, aquele rosto assim, né? Não sabia se ela estava com vergonha, o que era, porque ele descobriu-se que o problema era ela, não era a criança, era ela. Queridos irmãos, como nós somos difíceis de entender que muitas vezes o problema está em mim. E que a minha vida precisa de mudança. Minha vida. Então nós teremos, quando nós orarmos, seja feita a tua vontade, está implícito aí que nós teremos que deixar desejos contrários à vontade do Senhor. Há desejos contrários dentro de nós. Isso não implica com a vontade de Deus. Está dentro de nós. Deus quer criar em nós novas disposições, um novo coração. E para que Elias se tornasse também um exemplo de oração que ele se tornou aqui, Elias precisou de 3 coisas. Rapidamente só vou citá-las. Primeiro, Elias precisou aprender a depender de Deus. A chuva, a seca, também afetou a vida de Elias. A seca também afetou. O que ele orou para a vontade de Deus ser feita? A seca também afetou. Ele teve que morar numa caverna, teve que mudar de lugar, foi morar numa caverna, mas teve que aprender a depender de Deus. Deus mandava água, Deus mandava corpo, levar a comida. Depois ele precisou aprender a depender de uma mulher que era uma viúva, que não tinha nem sequer o direito de correr. Ele teve que ir lá para a casa dela. Às vezes, você pode ter a vontade de Deus no primeiro momento,
vai te colocar em situações muitas vezes que você não quer estar, mas que serão importantes para a transformação da sua vida. Segundo, Elias, ele precisou aprender a olhar para as necessidades de outras pessoas e se envolver com elas. Porque quando Deus mandou Elias lá para a casa daquela viúva, e ela falou: só tem um pouquinho de bolo aqui, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, e eu vou comer, vai acabar. Elias se envolveu e falou: coloca aí primeiro para mim, que não vai faltar na sua casa. Então falou: mas tudo aquilo que o processo vai se desenvolver, porque o filho daquela mulher morre. E naquela hora, Elias é questionado: será que você é o nome de Deus mesmo? Por que você veio aqui trazer maldição na minha casa? Você veio trazer todos os meus pecados da minha mocidade. E depois Elias, então, vai e ora para o seu Senhor pela vida daquele menino, e Deus ressuscita o menino. Depois que Deus faz isso na vida daquele menino, aquela mulher que se volta para Elias e diz assim: agora eu creio que você realmente é o nome de Deus, porque a palavra de Deus na sua vida é verdadeira. Meus irmãos, Deus quer fazer isso com a gente, não só nos dar bênçãos, mas Deus quer que nós sejamos reconhecidos como homens e mulheres que realmente amam Ele. Não simplesmente pessoas que oram e fazem milagres na vida dos outros, mas homens que se envolvem com os problemas dos outros, para a glória do Senhor. Por isso, em último lugar, Elias precisou assumir sua fé perante os homens que criam em outros deuses, que tinham um coração dividido e até corriam o risco de perder a sua própria vida diante daqueles homens, porque ele se expôs. Você quer ser um exemplo de uma vida piedosa, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de oração, de uma mulher de oração? Assuma a sua fé perante as pessoas. Não tenha vergonha de orar com as pessoas, de se envolver com as pessoas, de demonstrar a sua fé, de dizer às pessoas que a sua vida está indo assim porque você tem crido em Deus, que você tem buscado o Senhor. Assumir a sua fé. E eu quero concluir dizendo, meus amados irmãos, que a vontade de Deus é trazer bênção na nossa vida, é produzir mudança, transformação, salvação. E o meio escolhido de Deus para trazer a bênção, a transformação, a salvação é a oração. E vidas que são comprometidas com Ele, nós somos o meio de Deus. Deus, meus amados irmãos, não se discute que Deus Ele é o Todo-Poderoso, não se discute que Deus é o soberano, que Deus pode mudar tudo sozinho se Ele quiser, mas Ele não quer. A questão é que Ele é Deus, Ele é livre para escolher o que Ele quer fazer e o que Ele não quer fazer. E Ele escolheu não mudar as coisas. Ele escolheu não fazer as coisas, senão através das orações do seu povo. Ele quer que nós nos envolvamos. Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós venhamos a dar testemunho. Ele pode salvar todo mundo se Ele quiser. Ele é Deus. De uma hora para outra, Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Mas Ele escolheu os meios como Ele faria. E você é o meio. Eu sou o meio. Nós somos o meio de Deus. Deus quer nos usar para isso. Deus quer usar você. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Eu quero dizer para você que o que tornou a oração de Elias eficaz não foi apenas o fato dele ser declarado justo, mas foi o fato dele viver como justo no meio de pessoas que não conheciam o Senhor, no meio de pessoas que estavam com o coração dividido, dizendo: eu creio em Deus, mas ao mesmo tempo não buscavam a vontade de Deus. Queriam apenas que suas próprias vontades fossem feitas. Eu quero chamar o Débora aqui à frente, enquanto os irmãos estão em oração. Continue em oração.